eu optei por dar aula de artes para os pequenos, que não era a minha área, né? Artes e educação física. Eu vejo assim pelos alunos que assim de sétimo, oitavo ano já não queriam mais colocar um tênis, já não vinham com a roupa para fazer educação física. Canal O Tempo Todo, na parceria da Terra Vermelha Comunicação e Marketing, da diretora Rosana Berwanger e do seu fiel escudeiro Tiago Teobald, mais uma vez trazendo uma convidada muito, mas muito mais que especial. Ela que foi campeã de pentatlo nacional numa promoção da Coca-Cola, viajou o Brasil, viajou fora do Brasil, professora de artes visuais, hoje já curtindo a sua aposentadoria. Atualmente ela reside em Pissarras, um balneário catarinense muito lindo, aliás, que inveja. Nádia da Costa, que prazer recebê-la aqui. Bom dia. Nádia, vamos conversar um pouco sobre a tua infância, sobre a tua juventude, enfim, sobre essa aposentadoria. Mas o teu nome, nós somos colegas no Colégio Evangélico Augusto Pestana, apesar de não estudarmos juntos, porque você é muito mais nova que eu, né? E eu lembro disso como se fosse hoje. Coca-Cola no patrocínio, a Nádia, aquela atleta exemplar do professor Elenor Kuntz, né? Conta pra gente esse meio aí, depois a gente volta pro início. Eu comecei lá no Ruizinho, me destacar assim nas corridas, salto distância, fazia de tudo, corria bastante. E daí, nas competições, que naquela época tinha muitas competições assim, municipais, daí a gente participava, todas as escolas participavam, era muito legal, era uma coisa boa para todos. E nós ia treinar lá no 27º GAC. Lá no quartel. Lá no quartel. Nós saímos aqui do Ruizinho e a gente se encontrava lá para treinar. E daí fui me destacando nesses campeonatos, né? E daí o Elenor Kuntz me chamou para estudar no Colégio Evangélico Augusto Pestana. E eu fui, daí ganhei bolsa e comecei a treinar lá com ele. O Colégio Evangélico foi a tua segunda escola, no caso? Escola. Segunda escola. Uhum. Você começou no Ruizinho. Comecei no Ruizinho e foi para o CAP. No 8º ano. Sétimo e 8º eu fiz do CAP. E depois eu fui para as irmãs. O Kuntz foi para as irmãs e daí eu fui junto também. O professor Kuntz foi lá para o Colégio das Irmãs. Foi para as irmãs. Você sabe que o professor Kuntz uma vez me convidou para treinar marcha atlética. Eu sei porque ele me convidou para treinar marcha atlética, porque não tinha ninguém para treinar marcha atlética. E ele disse, não, você vai ganhar uma medalha. Né? Olha o argumento que ele usou comigo. Não quero medalha. Eu não quero treinar marcha atlética. Era o único que ia competir. Né? Parece que tinha dois. Parece que tinha dois. Não vou. Agora o Kuntz era um abnegado, né? Ele também, ele está em Santa Catarina, né? Florianópolis. Santa Catarina, né? Florianópolis. Converso com ele às vezes em quando. Ele agora é escritor, né? Escreve livros. Também, sim. Muito legal. Mas aí, treino no CAP e aí, como seguiu? Daí conseguia ser feito, né? De competir teve essa programação da Coca-Cola. Competi em Juí, os melhores iam para Santo Ângelo. Competi em Santo Ângelo, os melhores iam para São Paulo. De São Paulo, os melhores para o Rio de Janeiro. E eu fui indo nessas etapas. Ganhei todas elas. Daí eu competia salto em altura, salto distância, 100 metros, 1.500 e arremesso de peso. O pentatlo. 5 provas, aí se somava uma contagem, né? Por exemplo, se fazia 100 metros em, nem sei mais quanto, 11 segundos, tu ganhava tantos pontos. Isso. Então, quanto mais você se destacava, né? Primeiro, segundo lugar ali, você ia aumentando. Aí na soma geral, eu ganhava. Eu perdi os 100 metros. Não era boa em 100 metros, mas 1.500, salto em altura e distância era comigo.
E até no Rio de Janeiro ganhei arremesso de peso, fui a melhor arremessadora. E no Rio de Janeiro, atletas de todo o Brasil. De todo o Brasil, era a última etapa. Dessa última etapa, daí ia para os Estados Unidos, competir lá. E lá eu também ganhei um troféu de melhor atleta. E nos Estados Unidos, competindo com atletas de onde? Do México. Não era lá dos Estados Unidos, certo. Era mexicanos e a nossa turma do Brasil. E lá eu me destaquei também. E nessas competições, o professor Elenor Kuntz sempre acompanhando? Não, quando a gente foi, sim, nessas todas aqui no Brasil ele foi. Mas os Estados Unidos não. E os professores e todos os atletas foram um ano depois. Foram fazer um passeio, foram ter estudos e coisas assim. Um ano depois eles foram. E lá nos Estados Unidos, além da competição, por exemplo, qual a programação que a Coca-Cola levava a vocês? Foi muito legal. Foi para Disney também, não? Fui para Disney. Eles eram assim, ó, $1.000 para cada um. $1.000. $1.000. Hoje seriam R$6.000 aproximadamente. Para cada um eles deram esse dinheiro. E daí toda a hospedagem, o que a gente quisesse comer, esse dinheiro foi para você comprar coisas, né? Sim. Trazer para a família. Bala de goma. Comprar as bobageiras de adolescente. Mas foi muito legal mesmo. Daí os hotéis eram dos melhores, meu Deus do céu. Eu hoje não fico no hotel daqueles, maravilhoso. Foi uma experiência muito legal, muito lindo mesmo. E o idioma? A gente se virava, não sabia falar, mas tinha os professores, aqueles foram os professores que sabiam falar inglês, né? Então eles nos ajudavam nesse momento lá que a gente se apertava. Daí a gente foi patinar também no gelo. Primeira vez que eu tomei um milkshake na vida. Milkshake? Milkshake eu não sabia o que era. Primeira vez lá. E era inverno, a gente teve em alguns lugares, era muito frio. Então eles pediram para a gente levar, né, roupa de frio. Daí pedi roupa emprestada, porque a gente não tinha, né? Sim, frio de Juí não é o frio dos Estados Unidos, né? Aqui, 0 grau, -1, lá, -10. Neve, conheci a neve. Ficamos em hotel lá, que tinha... era muito... recordações maravilhosas. Pois é, eu fico assim, quer dizer, fico imaginando, porque a gente não sabe o que passa na cabeça. 14 anos de idade, né? E aí, o que veio na tua cabeça? Isso aqui é real? A gente fica maravilhado, que era tudo diferente, né? Lá era tudo mais avançado, tudo era bom. A gente já se imaginava morando lá, né? Fazendo um intercâmbio, como se diz. Intercâmbio, alguma coisa assim. Teve alguns que ficaram lá, que já tinham arrumado lugar para ficar, já tinham se organizado melhor, e ficou 2 atletas ficaram lá nos Estados Unidos. Para conhecer a língua, né, para estudar também. Você não teve convite para ficar, alguma coisa assim? Tive convite, mas estava fora do meu alcance, né? Sim. A gente não tinha comunicação com os pais, não sabia nada, então ficou por isso. Chegava a ligar para os pais aqui? Não tinha chegou a ligar? Não tinha como. Não tinha celular, não tinha... Isso foi em 1980? 80. Eu lembro, quando eu morava em Porto Alegre, ligava no orelhão a cobrar. Né, era difícil, não tinha como. E também a gente não tinha telefone em casa, era tudo muito mais... Tempo da ficha ainda, fichinha. Aqui para quem estava. Né? Depois o cartãozinho. O cartão melhorou, né? No cartão. Super moderno o cartão. Hoje o cartão também ele é super moderno, né? A gente se endivida e não sai mais dele, né? É verdade. E a volta para Ijuí, Nádia? A volta foi fantástica também. Sempre tinha alguém esperando no aeroporto para encaminhar, porque era atletas de vários estados, então não ia todos para o mesmo lugar. Então, quando a gente chegou em São Paulo, daí eles encaminharam cada atleta e ficou num hotel com uma pessoa para depois, o outro dia, encaminhar para as suas cidades. Daí eu vim até Porto Alegre, vim de ônibus para Ijuí, e de Ijuí já me esperaram com uma carreata, sei lá, subi em cima não me lembro agora. Teve carro de bombeiro? Eu acho que não era carro de bombeiro, eu não estou lembrada. Alguma caminhonete? Eu acho que era uma caminhoneta. E a gente passeou na cidade, foi show também. E aí... os amigos, né, que também foram juntos, os amigos aqui de Juiz. Claro.
subiram nessa caminhoneta e andaram junto comigo, muito jovem. Isso você estava no oitava, vamos dizer, na nossa época, dizia oitava série, do CAP. Do CAP. E aí, depois, o teu segundo grau, você migrou para Eu fui para o Colégio das Irmãs. E lá fiz o magistério. Fez o magistério. E continuei competindo, né? Até depois que eu terminei o magistério, eu fui para Florianópolis. O Eleanor Kuntz foi trabalhar na universidade lá e eu fui junto. Depois, né, que ele se instalou, a família dele foi toda, eu fui junto e morei lá também. Daí, quando ele foi para a Alemanha, eu fiquei lá. E daí eu competia pela Universidade de Santa Catarina. De Santa Catarina. Uhum. E a questão, a tua formação é em artes, artes visuais, né? Depois. A educação física não te chamou mais próximo? Me chamou, mas aqui em Juiz não tinha. Tinha de ir para Cruz Alta. Cruz Alta, sim. Era Cruz Alta. Exato. Mas depois que eu voltei de Santa Catarina, eu fiz minha faculdade. Eu comecei lá em Santa Catarina, mas eu não terminei. Daí eu voltei para cá, daí casei. E daí fiquei por aqui, por Ijuí, daí eu fiz a artes. E a opção por artes, a arte surge como na tua vida? Porque eu gostava muito de desenhar, me chamava, né? Uma família a minha mãe também é uma artista, ela pintava, então isso também me chamou. E a minha filha também é artista, pinta também quadros, coisas lindas. E a diretora aqui da Terra Vermelha, a Rosana... Era minha professora, da Unijuí. E era boa professora? Mas ótima. Maravilhosa. Não pode mentir. Não estou mentindo. Não? Ah, não. Então, não. Ai, a gente se divertia com a Rosana. Formatura em artes, passou a lecionar aqui em Juí. Aqui em Juí. Mas eu fiz aí... Primeira que eu passei foi para os anos iniciais. Daí dava aula para o primeiro ano até o quarto ano. Depois eu passei no concurso para artes. Daí tinha 2 matrículas. Quantos anos lecionando? 32. 32. 32. E aposentou-se em que ano? O ano passado. Foi o ano 2024, passado. Uma das matrículas de artes, né? Em março do ano passado, fez 1 ano agora, essa matrícula. E a outra em 2017. Quanto à educação física, por exemplo, voltando, a questão do teu envolvimento com as diversas modalidades, dá para fazer uma comparação de como era e como está hoje, principalmente, depois nós vamos falar sobre artes, mas na questão da educação física? A educação física perdeu, eu não sei o porquê disso, perdeu essa convivência com outras escolas, de se reunir, de fazer essas competições. Eu achei, agora só se fala em vôlei, né, basquete, mas atletismo morreu, não se vê nada. E eu fui prof também, como faltava horas, né? Eu optei por dar aula de artes para os pequenos, que não era a minha área, né? Artes e educação física. Então, eu puxei um pouco disso também para as crianças. Então, eu fazia corridinha com eles, fazia saltinho em altura, salto em distância, precariamente, mas tinha aquele gostinho para ver como eles gostavam. Eles adoravam fazer isso. Então, eu tive assim, essa oportunidade de mostrar para eles também esse outro lado. Essa questão, eu lembro, por exemplo, você participou muito mais que eu, Jogos da Primavera. Jogos da Primavera. Não tem mais. Não, e você não encontra. Ainda em 2012, se eu não estou enganado, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, foi 2014, eu estava numa outra cidade chamada Ivorá. Eu ainda participei como assistente e convidado daqueles jogos da Emater, de jogos sol a sol da Emater, que também tinha alguma coisa a ver. Tinha umas competiçõezinhas. Você não vê mais. Será que falta incentivo de quem? Não sei, as pessoas foram perdendo esse gosto. Eu vejo assim pelos alunos que assim do oitavo, de 7º, 8º ano já não queriam mais colocar um tênis, já não vinham com a roupa para fazer educação física. Eles vão perdendo, eu não sei o gosto, acho que tem que ter um envolvimento do professor. Tem um chamamento, assim, um amor. Falta o amor mesmo. Os professores lá na minha escola, que eu trabalhei na Escola Tomé de Souza, né, eles se envolviam, se dedicavam, mas não tinha
as ferramentas para usar, né? Não tinha quadra, não tinha para salto altura precisa colchão, precisa todo equipamento, né? Isso não se tem em lugar nenhum. Onde que tem para ir? O CAP tem ainda alguma coisa, né? Mas não sei como é que está hoje. Agora também, talvez isso, é minha opinião, quero ouvir a tua, tenha também, ande junto ali a questão da disciplina, formação das crianças como pessoas, né? Enfim, como cidadão, né? A disciplina, isso falta muito. É a responsabilidade. Eu tinha de treinar todas as tardes, quando eu estudava no CAP. Então, de manhã ia na aula e todas as tardes eu treinava. O Kunson dava moleza. Ele amarrava uma corda com os pneus na cintura da gente e vai correr com esses pneus amarrados. Não se tinha equipamento, né? Se usava o que tinha. Eleanor Kuntz e Egon Matz, Capão, os dois. Capão, isso mesmo. Né? Então ele fazia a gente correr lá naquele campo lá, Sim. Campo lavrado. Lavrado, o CAP iniciando lá em cima. Iniciando, não tinha muita coisa, então era aquela terra. E botava aqueles pneus e vamos correr. Coisa que a gente assiste na televisão hoje em competição, né? Interessante isso. Era interessante mesmo. E não se tinha... O Eleanor, depois, ele montou uma academia depois de um tempo. Que as pessoas aí que começaram a fazer, né? Será que a tecnologia celular contribuiu também para que... Vamos largar de lado essa coisa aí? Uhum. É verdade. As crianças não estão interessadas em fazer esforço. Né? Isso é ruim. O celular toma muito tempo. As crianças ali ficam fechadas, não saem para fora, não conseguem subir nem numa árvore. Eu tinha assim, aluninhos que não sabiam correr. Não sabiam correr, todo desengonçado, todo. E com o tempo, até pular corda, uma coisa que a gente pulava quando criança. Meu Deus, uma corda era o máximo pra gente, né? Não sabiam pular corda. Era primeiro lá a cobrinha, começar com a cobrinha, depois uma voltinha, pular um pulinho só, depois ia indo. Era um processo não era de 1 ano, até 2, 3 anos. Aprendizagem. Voltando para artes, tem uma palestra do professor, ele é filósofo, Clóvis de Barros, do qual eu particularmente gosto muito, né? E nessa palestra ele fala dele como aluno, que a professora chamou o pai dele na sala de aula, lá na diretoria da escola, para conversar sobre a aula de artes, né? Ele dizendo que a artes ele fazia, quando fazia argila, ele só fazia o cinzeiro. E que ele tinha que dizer que era um cinzeiro, né? E aí o professor mandou chamar o pai dele e disse assim, que aqui na escola nós temos 3 tipos de alunos, né? Nós temos aqueles alunos que são verdadeiros artistas, que trabalham e que gostam e que se realizam fazendo isso. Tem o outro tipo que se diverte trabalhando com artes. E tem o terceiro tipo, que é o seu filho, o Clóvis. Né? Isso na escola também foi assim contigo? Também assim, Tem aqueles que gostam de trabalhar com tinta, tem aqueles que não gostam. É o gosto de cada um, né? Eu trabalhei muita tinta, lambuzei muita sala de aula, pintei muitas mesas. Que faziam limpeza não gostavam muito, né? Mas depois, no finalzinho, a gente fazia uma limpezinha, mas a gente lambuzava, botava bastante tintas. Até o banheiro era pintado, porque a gente não tinha uma sala especial também. Tu tinha de levar os potinhos, eles não levavam, os pincéis, você tinha de ter todo o material. Se quisesse fazer uma coisa diferente, o professor que tem que fazer, tem que ir atrás. Tu precisava de papelão, era o professor que ia atrás. Sim. Tu pedia o material, 2 ou 3 traziam. E se tu tinha planejado aquela aula para aquele momento, você tinha de providenciar, porque senão a metade não fazia. Não fazia o trabalho. E a gente trabalhou com muita sucata, tudo com material reciclável. Porque não se tem na escola, é tinta e o pincel, só. O resto você se vira. E a reação dos alunos, o que eles te passam, o que te passavam com relação à aula de artes, ao trabalho em artes, o que você recolhia deles? Eu falo assim, por mim, que a minha aula era muito boa mesmo. Porque a educação física também me ajudava. Porque eles amavam a educação física, e como eu era de artes, educação física, então era um combo, sabe? Conjugava. Conjugava.
Então, eles faziam aquela aula com vontade. Nós criava, eu pintava junto com eles. Eu sempre estava junto. Não dizia, vamos fazer. Não, nós vamos fazer. Então, sempre participei, sempre puxei aqueles que não gostavam, puxava para os grupos, fazia junto, mostrava. É assim, tu tem que ter uma dedicação especial. Não adianta. Tu tem que ter amor mesmo. O amor é tudo. Tu conquista o aluno, conquista a criança, tu puxa ela para essas coisas. Eu tive depois alunos, eu trabalhei uma vez em Augusto Pestana, trabalhava artes também, eu também era meia doidinha, né? Fazia loucuras lá. Era, agora estou mais calma. Mas lá, nessa escola, agora não me lembro o nome da escola, faz muito tempo, tinha sala de artes. Então tinha tanque. Carlos Impel, será? Não. É a escola do Estado. Do Estado. Do Estado. Não é Miguel Burnier, também trabalhei em Miguel Burnier. Miguel Burnier é Coronel Barros. Mas lá tinha sala de artes, então tinha tanque, tinha prateleiras, tinha uma sala enorme, os alunos vinham para a sala de artes. Mas era maravilhoso, aquilo é uma coisa que todas as escolas deviam ter, né? Então lá eu trabalhei anos também, uns 3 anos para mais lá. E depois fiquei sabendo que tinha umas alunas que fizeram artes por causa da Profinat. Então fiquei muito feliz, né, que alguma coisa eu deixei. Esse é o retorno. Do retorno de tu trabalhar e as crianças gostar, pegar o gosto. Quantos ali tinham habilidades e não eram trabalhadas, né? Isso é muito legal. Muitos alunos. E hoje, ontem até encontrei 3 alunos, né? A Prof. Nádia, eu lembro da Prof. de Artes, lembro sempre, né? Não tem como esquecer, não tem. E a aposentadoria, acostumada, se preparou para isso? Ainda está em transição? Não, eu me preparei, porque artes e educação física é assim, tu precisa todo o fôlego. Tu precisa dedicação integral. Dedicação, atenção e energia. Porque a aula de artes não é sentadinho, né? Não é aquela sentar na mesinha lá e fazer atividade. É funcionar, é sair da sala, lavar o pincel, é virar a tinta, é virar a água, é pintar o colega. É muito trabalhoso. É trabalhoso. Precisa muita energia, muita força. E eu já estava cansando, sabe? Já estava com 32 anos. 58. Eu entrei mais tarde, então eu tive de completar meus 25 anos de trabalho, então foi mais tarde. Então aquilo já estava me cansando, eu já não tinha mais essa energia, esse pique, como a gente diz, né? Pique de estar ali com a criança pequena, correndo. Quantos fugiam da sala também, porque até do pré a gente dava aula, né? O prézinho tu tinha de estar atenta para tudo. Aquela porta tinha de estar de olho, né? Trancar, não dava para trancar, mas tinha de estar de olho, porque um sempre se embocava para fora. Então, eu já estava preparando assim, olha, não tenho mais condições, eu tenho de parar, eu não vou trabalhar depois, eu quero fazer outras coisas, eu quero tratar da minha vida agora, sabe? Esquecer um pouco de escola, porque tu vai para casa pensando em escola, o que eu vou fazer amanhã, como eu vou fazer. Aquele aluno não fez isso. A gente sempre está pensando em aluno. Então, eu quero esquecer agora. Quero trabalhar a minha vida, trabalhar a minha mente, né? Então, eu resolvi, depois que me aposentar, eu quero ir embora. Quero ir para a praia, quero caminhar, quero andar de bicicleta, quero tomar banho de mar, vou para academia, vou para ginástica, coisa que eu sempre gostei de fazer e não dava, a gente cansava muito, né? Chegava em casa de noite. Hoje você reside em Pissarras, está aqui em Juí visitando familiares, na casa da mamãe, Dona Lourdes. Da mãe. Como é que é essa tua rotina lá em Pissarras? A cidade oferece uma estrutura boa para fazer tudo isso que você acabou de mencionar? Tem tudo isso. Tem uma orla maravilhosa para caminhada. Tem uma pista, assim, aquelas... Como é que a gente diz para andar de bicicleta? Agora eu me esqueci. Uma ciclovia? Uma ciclovia para andar de bicicleta. Ela é uma cidade, é cidade durante o ano, não é assim um deserto, não tem mais isso. Não é só na época do verão. Não é só na época do verão. Vida própria. Eu, assim, para ir até a academia, eu levo 20 minutos. Mas, ultimamente... Vai a pé ou vai de bicicleta? Vou de carro agora. Agora vai de... Vou de... Que isso, Vou indo de carro, porque é longe, demora muito.
Mas daí já chega aquecida. Não, depois ainda eu vou caminhar. Daí já fico lá perto já vou caminhar, faço as coisas lá. Mas levo 1 hora para chegar lá. De tanto movimento. E não sobra tempo durante o dia, por exemplo, comparado com o teu tempo de professora, continua a conciliar bem. Porque era tudo um pico, uma correria, agora eu consigo fazer meu almoço, tranquila, devagar, comer sem pressa, porque quando a gente trabalha 40 horas é chegar correndo, comer correndo, sair correndo. Agora não, agora eu tenho tempo, daí eu organizo, né, os dias que eu vou na academia de manhã, outros na dança de tarde, né, e vou me organizando. Você acha que vai demorar quanto tempo para a prefeitura, por exemplo, te convidar para ser professora de artes em Pissarras? Ah, não vou ir. Não tem volta. Não tem essa vontade. Não tem essa vontade. Não, isso é ótimo, porque realmente morar na praia é diferente, né? O ar é diferente, né? Aí se você está estressado, vai para a praia, senta, fica olhando o mar, parece que acaba tudo. Tomando um chimarrão lá na beira do mar, tem coisa melhor? Não tem. Não tem, é uma delícia. Aí. Momentos, Nádia, da tua vida até aqui, especialmente nessa vida de atleta, o que você pode citar, além daqueles que você já citou, que ficaram efetivamente marcados nessa tua infância e adolescência? Foi as viagens. Os lugares que eu conheci, foi assim uma coisa maravilhosa. Eu gosto de viajar, sempre gostei. Então foi os lugares que eu conheci. Como eu era uma menina, né? Meu Deus, eu tenho recordações, lembranças assim de coisas lindas que eu conheci na minha vida. Que eu gostaria que todas essas crianças pudessem ter essa oportunidade, né? De conhecer, de ir, porque a gente era pobre, não era como hoje. Hoje a gente pode comprar o que a gente quer, mas na época não tinha isso, né? A gente não podia ir no mercado e comprar os iogurtes que a gente queria, isso, né? Chocolate toda hora, refrigerante era só no fim de semana. Isso. Hoje a gente tem mais condições, as pessoas têm mais condições, naquela época não tinha. Então, o atletismo me levou longe, a lugares que eu nunca imaginei. É um chavão, mas o esporte... esporte, além da saúde, de pessoas legais que a gente conheceu na vida, é maravilhoso. Isso toda criança deveria ter essa oportunidade, né? Inclusive, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, eles aprovaram uma mudança nas aulas de educação física, especificamente, né, de aumentar o número de horas-aula, mas me parece, eu não vejo isso, não observo isso. Não, acho que a de artes diminuiu. Sim. De artes diminuiu. Né? Mas a de educação física, eles parece que aprovaram para aumentar para mais horas, se não me engano, seriam 3 ou até 4 horas aula de educação física na semana, mas eu não observo isso. Mas seria o ideal, mas só que tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura, né? Tem que ter uma estrutura, um local onde essas escolas todas poderiam se reunir e trabalhar nesse lugar. E a Prof. Nádia com essa questão da proibição dos celulares nas escolas. Qual é a opinião? Eu acho bom. Esqueçam o celular na escola. Trabalho com o manual, né? Como é que você trabalhava com teus alunos em sala com relação a celular? Eles não levavam o celular. Não levavam? Não. Até porque eles já eram menores, eu trabalhei com os anos iniciais, então eles eram menores, não levavam, não tive esse problema, os pequenos, né? Mas aos jovens, os adolescentes já só querem o celular, né? Eu acho certo proibir mesmo. Para encerrar o nosso bate-papo, Nádia, então eu posso deixar gravado isso, o Tiago, a Rosana ali, não tem volta essa, se a Prefeitura de Pissarras convidar o governo do Estado de Santa Catarina, aqui temos um contrato para uma prof de artes. Eu não vou dizer que dessa água eu não beberei, né? Certo. Sei lá, umas horinhas, quem sabe, mas acho que não. Tempo todo recebeu Nádia da Costa, professora aposentada de artes, ex-atleta, campeã nacional do pentatlo aqui no Rio Grande do Sul, foi campeã nacional, percorreu esse Brasil, foi até os Estados Unidos, visitando familiares em Ijuí. Nosso objetivo é estar aqui o tempo todo.